Eu sei que você gosta quando o professor de geografia de vocês fala de astronomia. Eu sei que você gosta quando você tem que estudar as constelações. A grande maioria dos alunos gostam, mas vocês sabem para que as constelações servem? Por que as civilizações antigas estudavam elas? Então vem comigo que eu vou te contar tudo isso na aula de hoje. Olá pessoal, eu sou o professor Cormano Trindade, professor de Geografia aqui de Tapes, no cantinho do Rio Grande do Sul, e eu estou trazendo hoje no canal a nossa primeira aula de astronomia, onde eu vou falar um pouquinho de um pedacinho da história das constelações. Vamos à aula? O que são as constelações então? Normalmente nós conhecemos as constelações como um grupo de estrelas. Mas as constelações, elas são muito mais do que apenas um agrupamento de estrelas. Elas vão sim ser o agrupamento de estrelas, porém também serão a ligação através de linhas imaginárias, ou seja, as estrelas estarão conectadas por linhas imaginárias. E essas estrelas, conectadas por essas linhas, vão formar desenhos. E esses desenhos podem ser um objeto, pode ser um animal, algumas criaturas mitológicas e até deuses. Esse conceito de constelação ele vem lá da pré-história. E as pessoas utilizavam esse conceito de constelação, as pessoas utilizavam as estrelas para descrever as suas crenças e também alguns aspectos de sua mitologia. Mesmo tendo esse conceito, diversas civilizações antigas acabaram adotando cada uma as suas constelações, porque cada civilização antiga tinha sua maneira de estudar as estrelas, tinha sua maneira de observar as estrelas ou até de se guiar pelas estrelas. E não foi apenas em terra que as constelações eram utilizadas, pessoal. As constelações também desempenharam um papel muito importante na navegação. As navegações utilizavam as constelações como uma maneira de orientação. E as constelações reconhecidas aqui no Ocidente são 48. Todas elas adotadas pelos estudos do Cláudio Ptolomeu, num importante tratado chamado de Almagesto, pessoal. O Almagesto foi um dos mais importantes marcos no estudo da astronomia. E ele trazia essas 48 constelações estudadas pelos gregos. Porém, a União Astronômica Internacional, com o tempo, foi fazendo adições, foi fazendo algumas modificações no tamanho das constelações, e hoje nós temos a nomenclatura oficial, para estudos, ou seja, para fins científicos, de 88 constelações. Ou seja, nesse documento inicialmente tínhamos 48. Com o passar dos anos, em 1922, a União Astronômica Internacional, fazendo alguns acréscimos no decorrer dos anos, fez com que hoje nós tivéssemos 88 constelações. Outro fator muito importante que nós não podemos deixar de levar em conta quando estudamos constelações é a sua importância para a astrologia, Pessoal, mesmo a astrologia ainda sendo considerada uma pseudociência, porque ainda faltam comprovações para suas previsões, a astrologia prega que alguns traços de personalidade ou algumas relações são definidas, ou seja, são causadas pela posição do Sol e de alguns dos demais astros no momento do nosso nascimento. Ou seja, tudo isso levando em consideração as constelações e o Sol, que não deixa de ser a única estrela do nosso sistema. Entre as 88 constelações, as 48 do estudo do Ptolomeu e as outras 40 que foram adicionadas com estudos feitos nos séculos 17 e 18, nós temos um grande destaque para as 12 constelações do zodíaco.
O que é o zodíaco? O zodíaco é uma área do nosso céu que fica próxima da eclíptica. E o que é a eclíptica? A eclíptica é uma linha, entre aspas, imaginária, ou seja, é um movimento aparente que o Sol faz no decorrer do ano. Nesse trajeto que o Sol faz pela eclíptica, nós podemos dizer que o Sol passa na frente das 12 constelações, que são os nossos signos, que vocês conhecem, e também da constelação de Ophiuchus, né? Ou Serpentário. Porém, os astrólogos não levam em consideração o Serpentário porque o tempo que o Sol fica posicionado sobre ele é um tempo muito breve. Outras constelações que a gente pode dar algum destaque são a Ursa Maior e a Ursa Menor, a constelação de Órion, que a gente conhece aqui no Rio Grande do Sul como as Três Marias, a constelação de Cassiopeia, Cão Maior, Pégasus, Andrômeda e a constelação de Áquila. E além disso, as constelações podem ser classificadas em 4 grupos, pessoal, que são as boreais, que ficam no hemisfério norte, como a Ursa Maior, as austrais, que ficam no hemisfério sul, como por exemplo a constelação de Pavão, as zodiacais, que são as localizadas ao longo da eclíptica do Sol, ou seja, os 12 signos do zodíaco, e as equatoriais, que são aquelas que ficam sobre o equador celeste, né? Como por exemplo Cão Maior, Menor e Águia. Bom, pessoal, em paralelo aos conhecimentos da Base Nacional Comum Curricular, ou seja, nossa BNCC, o Referencial Curricular Gaúcho, de vez em quando eu vou tentar trazer para vocês alguns conhecimentos referentes à astronomia, que é uma área da geografia que eu gosto muito e eu sei que eu tenho vários alunos apaixonados por esta área também. Lembrando que se você for um professor que tiver com um pouco de problema, se sente um pouco inseguro para dar uma aula virtual, dá uma olhadinha aqui embaixo no programa do Professor Virtual, o link está aqui na descrição do vídeo que eu vou poder te ajudar. Os conhecimentos que eu trouxe na aula de hoje vieram do Brasil Escola, o link para vocês acessarem essa matéria completinha na íntegra está aí embaixo na descrição desse vídeo também. E lembrando a todos que quando o nosso canal bater os 250 inscritos, eu vou estar trazendo um sorteio do livro Alameda Nix, que é esse livro aqui. Alameda Nix é um livro da editora Dryad, né, uma coletânea de contos livres de fantasia, terror, suspense, né, organizadas aí pelo Thiago Sévila. Livro muito bom. Contei uma história minha nesse livro aqui também. As pessoas que leram esse livro gostaram muito, inclusive alguns até me encomendaram alguns livros a mais, então eu sei que se você ganhar você vai gostar desse livro também. No mais era isso, pessoal, eu vejo vocês na nossa próxima aula. Curte esse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreve aqui no canal, vamos bater essa meta de 250 inscritos logo para esse sorteio acontecer. E eu vejo vocês na nossa próxima aula no nosso próximo sábado. Aquele abraço, pessoal, e até a próxima!